estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. No currículo do Espírito Santo, mais um pouco e tu me verás, pois eu não estou escondido, porque tu estás te escondendo. Eu despertar-te-ei tão seguramente, quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por ti. Na minha ressurreição está a tua liberação. Nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. Confia na minha ajuda, pois eu não caminhei sozinho e caminharei contigo, assim como nosso Pai caminhou comigo. Tu não sabes que eu caminhei com Ele em paz? E isso não significa que a paz vem conosco nesta jornada? Aqui, com certeza, é Jesus falando, né? Porque ele fala da ressurreição. Confia na minha ajuda, pois não caminhei sozinho, e caminharei contigo, assim como nosso Pai caminhou comigo. A tentação, eu acho que realmente é um ponto que acontece com todos, né? No caminho que a gente está indo, nós sofremos tentações a todo momento, né? E o curso em milagres diz que não tem maior nem menor, né? Não tem medida, tudo é, né? Então uma tentação é uma tentação, né? O maior é como você percebe, o menor como você percebe, né? Então, se você me oferecer uma coisa na qual eu não estou interessado, ou pouco interessado, eu vou perceber aquilo como uma tentação menor. Mas se for uma coisa que eu quero muito, eu vou perceber como uma grande tentação. Assim, a tentação, a medida está na nossa percepção. Nós é que damos medida a tudo. Assim, essa tentação, ela vai ser uma tentação forte na medida em que o ego vai nos apresentar aquilo que mais vai ser difícil para nós resistirmos. Ele vai buscar dentro da nossa programação, lá dentro da nossa memória, da nossa mente, o que será que é mais difícil de resistir? E vai vir com aquela situação. Mas isso não significa sofrimento. Aquela história da tentação, do deserto, eu acredito que foi, que aconteceu. Mas não que tenha sofrimento. Eu acho que em momento nenhum teve sofrimento, porque se ele já nasceu rei, se ele já era filho do Espírito Santo, e o sofrimento não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a mente. Por isso se diz, sofre mente. Se a mente dele já nasceu pura, né, filho do Espírito Santo, então, concebido pelo Espírito Santo, não tem sofrimento. Então, nada ele vai considerar um sofrimento. O sofrimento é decorrente dos erros, dos equívocos, dos pecados, karmas, né? Como ele não tem, então não tem sofrimento.
Então ele não deve ter sofrido no deserto, ele não deve ter sofrido lá no Jardim das Oliveiras, assim como não me parece que ele sofreu em nenhum momento da crucificação. Ele, por tudo que está registrado na Bíblia, mesmo que ele diz os apóstolos tinham medo, e eles que escreveram aquilo, eles ainda, a mente deles não estava curada, então eles ainda sentiam esse sofrimento, essa dor, porque eles sentiam, ele deve estar sofrendo, isso deve doer muito. E aí a pessoa traz para si a dor e o sofrimento, porque ela acredita naquilo. Então ela sofre. Isso é a compaixão. A paixão é uma emoção forte que a pessoa sente como se tivesse acontecido com ele. A pessoa que está vendo sofre, mas ele não. Então vocês vejam como tem muitos exemplos atuais na Índia de pessoas que eles se colocam em estado de sofrimento e físico, estado de uma situação física extrema. Um exemplo extremo a nível físico, para demonstrar que não tem sofrimento. Na Índia eles ainda fazem muito. Outro dia uma pessoa me contou que lá no lugar onde no verão é muito, muito, muito quente, perto de Agra, que de dia todo mundo fica dentro de casa, que o sol é muito quente mesmo. A gente nunca foi lá nesse período do verão intenso, mas as pessoas que vão dizem que é muito calor. E aí tem pessoas que ao meio-dia, com sol a pino, fazem uma roda de fogo no meio da rua, sentam no meio daquela roda de fogo e ficam lá meditando. Então eles fazem o quê? Um exemplo, vamos chamá-lo de extremo, não tanto quanto o de Jesus, para demonstrar que o sofrimento, ele não existe. Que o corpo é neutro. E se você não acredita no sofrimento, ele não acontece. O sofrimento só acontece porque nós acreditamos nele. A gente aprende, olha, se bater o pé vai doer. Se cair vai doer. Então é uma cultura da dor e do sofrimento. É neutro. Então eu acho que Jesus, os faraós, que eram filhos do Espírito Santo, eles nunca sofreram nada, em nenhum momento. Para Jesus, eu acredito que não aconteceu nenhum sofrimento, nada. Quando tem os festivais na Índia, a gente também não foi em nenhum festival na Índia, né? Embora a gente tenha ido 2 vezes lá, a gente não foi num festival. Mas a gente vê em vídeos que a gente recebe de pessoas que entram em estado assim, vamos chamar de provas quase que extremas, né? Para quê? Para provar que o corpo não é neutro e a mente, se não acredita no sofrimento, não sofre. Os yogis, tem os faquirs, né? Na Índia tem muitas pessoas que se submetem a esse tipo de situação, para demonstrar que o corpo é neutro e que o sofrimento não existe, que a mente é superior. A mente de Jesus estava, eu acho que desde que nasceu, né, por ser filho do Espírito Santo, já num nível muito mais purificado que o nosso, que nós temos que purificar toda a nossa genética, né? E todo o nosso sistema de crença, e toda a nossa herança genética,
coisa que Jesus, pela condição de concepção dele, não teve. Por isso que ele conseguiu conduzir tão bem, né, todas essas situações para nos dar depois, como ele disse, a crucificação foi um exemplo extremo para provar que o céu está aberto, que a morte não existe, que não tem sofrimento e comprovar a ressurreição. Mas os apóstolos tinham medo, então eles olham para Jesus e dizem, ele deve estar sofrendo muito. Eu acho que ele está lá, ele estava lá meditando numa boa, ele deve estar num sofrimento, eu acho que ele está se sentindo abandonado lá. Nós que julgamos isso. Nós que acreditamos. Então nós acreditamos, como uma pessoa que morre tragicamente, quanto sofrimento ela não deve ter passado. Às vezes depende, eu digo que não. Eu digo que não tem sofrimento. A pessoa morre num acidente, não sofre nada. No primeiro impacto a pessoa já sai fora. Não tem sofrimento nenhum. O nosso cérebro ele libera adrenalina, que é um anestésico poderoso. A dor, a pessoa começa a sentir desconforto quando começa a voltar para o corpo. Por isso que diz, quando começa a esfriar a batida. Você imagina que não tem sofrimento. E o que assusta muitas pessoas, eu não quero sofrer, né? Quando se relaciona com a ideia daquilo que nós chamamos a morte. Né? Mas o sofrimento. Depende como a pessoa vê isso. Né? Se ela acredita, ela vai sofrer, mas é na mente, a crença. Então, por isso que ele diz, não há com que você se preocupar. Ele vai estar com a gente o tempo todo. Assim como o Pai esteve com ele, ele estará com a gente, e o Pai está com ele, então está comigo também. O que nós temos que fazer é escapar da crucificação. A crucificação é a ideia do sofrimento. Quando a gente vai em Jerusalém, que caminha lá por aquele caminho que eles chamam lá a Via Dolorosa, né? Que nome já botaram, a Via Dolorosa, que é o caminho da dor e do sofrimento. As pessoas já vão lá sofrendo, porque elas acham que se elas passarem lá felizes, sorridentes, isso pode ser uma ofensa para Deus, para Jesus, porque Jesus passou por aquele caminho carregando a cruz em sofrimento com a coroa de espinhos. Ele não sofreu. Então o que ele diz? A ideia é escapar da crucificação. Nós já escapamos, porque nós já temos outra compreensão. Então nós vamos para lá, olhamos para tudo aquilo, na certeza de que não houve sofrimento algum, houve paz, e equilíbrio e tranquilidade, e muito amor. Quanto amor teve Jesus para passar por isto, para provar-nos que o céu está aberto e que a morte não existe, para fazer-nos encaminharmos para a redenção e para a ressurreição, para o despertar na luz. E ele mostrou isso passo a passo, que isso não existe. Não se tem notícias de que ele tenha dado um gemido, um grito de dor, de desespero, de indignação, de raiva, de nada. Eu acho que ele esteve no amor e na paz o tempo inteiro, desde que nasceu.
desde a concepção. Então, esse trajeto é justamente para ensinar-nos a escapar da crucificação. Por quê? Porque nós vemos as coisas como sofrimento. E o exemplo dele é para mostrar que não tem. Que ele já fez, eu faço isso por você. Então, se você acredita que tem que passar pelo sacrifício, pela dor, eu faço. Se eu fizer por você, aí você acredita que não precisa fazer mais? Posso, acreditando. Então é para acreditar nisso que ele já fez por todos nós. Não tem por que a gente querer fazer isso também. O exemplo não é a crucificação, isso é o equívoco. O exemplo não é o medo e o sofrimento e a dor, não tem dor nenhuma. É a nossa crença na mente que faz isso acontecer. E se é assim, nós temos que realmente o livro é para mudar a nossa mente. É para mudar o nosso sistema de crença. É para revermos o nosso sistema de crença. E essa crença no sacrifício, na crucificação, que nós temos que sofrer, que nós temos que passar por dificuldades, isso é para a gente não ir para o céu. Ah, não, eu vou ficar aqui mesmo, tá bom. Se eu tiver que passar por tudo isso, então eu não sei se eu quero. Isso é uma armadilha do ego. Essa interpretação equivocada para a gente não ir no caminho da redenção, que é o caminho da libertação, do amor, da alegria, da paz intensa. E o despertar não vai ser brusco, vai ser suave. Vai ser com a musiquinha assim, din, 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 dom, la, la, la. Com a mesma música que se põe para uma criança ninar, nós vamos despertar com muita suavidade, com muito amor. E isso não tem nada a ver com morte, tem a ver com vida. Então nós nem mesmo precisamos estar fora do corpo. Pode estar no corpo, despertar no corpo, não precisa. Ah, então eu tenho que abandonar o corpo para despertar, para... Não! O corpo não significa nada. O corpo é só uma casca. Então isso não significa nenhum sofrimento. É disso que ele diz que nós temos que escapar. Dessa ideia da crucificação. Se nós escaparmos disso, o medo que a gente tem vai embora, porque esse é o medo que a gente tem. Esse é o medo que as pessoas têm. E não tem medo nenhum nisso. É como quando a criança vê o dragão lá, vê o fantasma na cortina, né? E a gente vai lá e mostra que não é um pedaço de pano. Porque a criança vê as imagens, porque tudo é instável aqui. Nós passamos o tempo todo fazendo um esforço muito grande para estabilizar as imagens que nós percebemos, porque tudo é assim. Nada é tão estável quanto nos parece aqui. É um campo quântico, como eles dizem, tudo está se movendo assim. É como se as coisas bailassem. Mas nossa visão faz a estabilização das imagens. Mas a criança ainda não tem a imagem, ainda não aprendeu a estabilizar as imagens. Então ela vê as coisas se movendo, assim, vai para um lado, vai para o outro, e aí ela começa a ver dragões, fantasmas, coisas assustadoras. Aí tem que alguém ir lá e mostrar, olha, não tem nada, é só um pedaço de pano.
São as assombrações que nos assombram. Então, o suave despertar. E não tem nada a ver com corpo. Ele não diz aqui, olha, mas tu tem que abandonar o corpo. Não, tu tem que abandonar a crença no sacrifício, no sofrimento, na crucificação. E tem, né? A igreja mostra lá os santos mártires. Sim, mas as histórias não são de sofrimento igualmente. Se você vai ler, porque teve o tal pessoa que é um mártir da igreja, um santo mártir, porque passou por um sofrimento. O sofrimento é nós que vemos. Quem disse que ele sofreu? É a mesma coisa. É a nossa crença no sofrimento. É isso que nós temos que escapar. Da crença no sofrimento. Porque senão a gente sofre junto. A gente vê uma pessoa sofrendo, a gente sofre junto. Ai, meu Deus, coitadinho. É na mente, porque no teu corpo não está acontecendo nada. Como é que você pode estar sofrendo? Não tem nada acontecendo com você. É porque você se solidariza com o sofrimento. E é isso que nós temos que aprender a escapar. Da crucificação. Da ideia da crucificação. Se escaparmos disso, não temos mais medo de nada. E é aí que acontece o despertar. E não tem nada a ver com ter corpo, não ter corpo, estar aonde, estar aqui, não estar, onde estiver. Isso não tem mais significado. No amor perfeito não existe medo. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti. Não tens medo do desconhecido, mas sim do conhecido. Não vais falhar na tua missão, porque eu não falhei na minha. Dá-me apenas um pouco de confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em ti, e nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos. Pois a perfeição é e não pode ser negada. Negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a verdade, e o que nós podemos realizar juntos terá crédito quando tu ouvires como já tendo sido realizado. Como é que é a negação da negação? Vamos pegar um exemplo assim. Se fala hoje em pessoas que são negacionistas, que negam que há uma pandemia. Então são aquelas que negam. O que tem que ser feito? Negar essa negação. Então isso seria a negação da negação. Então o que ele diz que nós estamos negando aqui? E que temos que negar essa negação. Perfeição. Negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a O verdade. que seria a negação da perfeição que nós temos que negar? Porque nós negamos a perfeição. E como negamos a perfeição? Vimos recentemente que o Espírito Santo é o guia. A resposta de Deus para nós é o Espírito Santo que é o guia. Mas o guia guia, ele não comanda. Porque se o guia comandasse, ou se houvesse uma interferência, isso seria negar a nossa perfeição. Por quê? Porque nós somos os filhos perfeitos de Deus e podemos perfeitamente retomar
o caminho do céu, do paraíso, retornar para o reino. Se alguém interferir, é a mesma coisa, eu vou te ajudar porque você é imperfeito, não pode, não consegue. Então, isso é a negação da perfeição. Outra vez agora ele fala nisso, nós temos que negar a negação da perfeição. Porque as pessoas dizem, a perfeição não existe, a perfeição não existe. Tem uma frase que eu acho que afirma muito, errar é humano, errar é humano. Isso é a negação da perfeição. E nega e contradiz o que está dizendo. Porque o humano não erra. Errar não é humano. Errar é desumano. Então, o erro, ele atenta contra a humanidade. Então não pode ser, errar é humano. Aí a pessoa aceita, é a negação da perfeição. Quando mais que eu vejo negação da perfeição? A pessoa comete uma coisa que ela mesma desaprova em si mesma e não vai para a redenção. Porque ela nega a perfeição dizendo, é porque como eu nasci lá em tal lugar, eu sou assim mesmo. Porque quando eu nasci o Júpiter estava circulando a Lua, então por isso eu sou assim mesmo. Isso é negar a perfeição. Porque a pessoa não vai no caminho da redenção. Ela aceita a imperfeição e justifica. Agora, isso quer dizer então que é a negação da astrologia? Não. Porque isso pode sim dar um sentido a dizer assim, então quando eu nasci Júpiter estava circulando, então eu vim com essa dificuldade. Eu tenho que corrigi-la. Eu estou me esforçando para corrigir. E não precisa, se isso ajuda a fazer você perceber o que você tem que corrigir, isso é muito bom. Então, você está com essa dificuldade porque o Júpiter estava passando pela Lua quando tu nasceu. Tá bom, e como é que eu corrijo? Isso é a redenção. Isso é a expiação. Mas não negar a perfeição. Eu sou perfeito, se tem alguma coisa errada, eu quero retornar à perfeição. Não tenha dúvida que eu quero retornar à perfeição. O céu é a perfeição. Se eu negar a perfeição, eu não vou para o céu. Que eu estou negando, para onde que eu quero ir para o céu? Só que eu sou tão imperfeito, mas não vai. Não vai. Não vai. Porque no céu não entra imperfeição. Se você diz que você é imperfeito, você não vai entrar. Então o que nós temos que fazer? Negar a negação da imperfeição. Então a negação, ela tem uma grande utilidade, que aqui é bem colocada. Qual é a utilidade da negação e a função dela? Negar a negação da perfeição. Aqui a negação tem o seu lugar e a sua função. Negar a negação da perfeição não é tão difícil. Não. Quanto negar a verdade. Para fazer a gente pensar. Tem uma função também, que é para fazer a gente pensar. Senão a gente não pensa. Essas travadas são para despertar a gente, ajudar a despertar. Porque daí a gente começa a pensar, peraí, que se vai um texto, tipo a gente lê um romance, vai aquele texto corrido assim, tu precisa pensar alguma coisa? Quando tu lê um romance, um livro de romance, nada. Não precisa pensar nada.
Então aquilo é uma distração, aquilo te distrai, tu não precisa pensar, não precisa ter esforço nenhum para entender o que está sendo dito. E aqui não, aqui ele dá essas paradas para tu travar mesmo e dar uma pensada. Então, por isso que eu digo, quando não entender, tem que perguntar, porque senão a gente não vai entender. Se nós entendermos que somos perfeitos e que a imperfeição é uma crença negacionista que tenta negar a nossa perfeição, se nós entendermos que a ideia de negar a nossa perfeição, mais fácil negar a negação da perfeição do que negar a verdade. Como seria negar a verdade? A verdade é que eu sou perfeito. E como que é negar a negação da perfeição? Porque nós temos uma cultura de negação da perfeição. Ah, ninguém é perfeito. A gente ouve isso o tempo inteiro. Ah, ninguém é perfeito, errar é humano mesmo, eu sou assim mesmo porque eu sou de tal signo, e isso não é só com relação à astrologia, é com relação a tudo que põe um signo na pessoa. Tem muitos sistemas de pensamento que põem um signo na pessoa. Então, eles vão negando a nossa perfeição. Se nós entendermos assim, se nós aceitarmos dessa maneira, não é tão difícil negar a negação da perfeição quanto negar a verdade. Então negar a verdade é mais fácil ou mais difícil do que negar a negação da perfeição? Negar a verdade é mais difícil que negar a negação da perfeição. Fácil é negar a negação. Difícil é negar a verdade. Então, se fácil é negar a negação da perfeição, então é mais fácil do que negar a verdade. É isso? Isso é mais fácil que negar a verdade. Então, por que a gente mantém a negação à perfeição? Porque isso é mais apregoado. Isso está no nosso sistema de crença. Sempre que tem alguma coisa que nega a perfeição. Sempre que estamos com medo, nós não nos vemos como perfeitos filhos de Deus. O medo nega a nossa perfeição também. Então tem que negar essa negação à perfeição. Que quando nós estamos com medo, estamos negando que somos perfeitos. Quando digo que eu sou assim mesmo e dou uma justificativa para o meu ser assim mesmo, que eu mesmo considero que não é perfeito, aquela forma não é perfeita, digo que eu sou assim mesmo e dou uma justificativa para a imperfeição, então eu tenho que negar a negação. Negar a negação da perfeição, digamos que não é tão difícil quanto negar a verdade. A gente nega a verdade quando a verdade é que somos filhos perfeitos de Deus. A gente fala astrologia aqui, isso é uma coisa. Quando a pessoa se julga, eu sou assim mesmo porque sou de tal signo astrológico, isso é uma compreensão equivocada da astrologia, porque a astrologia com certeza não pretende
fixar a pessoa na imperfeição, mas sim ajudá-la a perceber o que tem que ser corrigido, levá-la para o caminho da redenção, para que ela retorne à perfeição. Então nós temos que trabalhar, vamos dizer, todos os 12 signos, né? Para alcançarmos a perfeição de todos. Essa é a ideia, segundo a minha compreensão do que é a astrologia. Como todos os instrumentos... A verdade é que eu já tenho o céu tá dado para mim. Mas eu não posso ir para o céu porque eu vejo muita imperfeição no meu ser. E essa imperfeição, aí eu estou dizendo assim, essa imperfeição que eu não posso, eu tenho que negar. Eu não sou imperfeito, né? Seria isso. E aí a imperfeição eu vou associar o quê? Ah, porque eu sou uma pessoa, vamos pegar aqui um defeito de descrição, aí é uma leitura equivocada dos defeitos, né? Não é? Eu me apego nesses defeitos, eu acredito neles, e isso que me impede de eu acreditar que eu sou filho perfeito de Deus, e que na verdade esses erros não existem, eu tenho que negar eles, não existe isso, não sou dessa forma. Isso. Então assim, quando eu acredito que eu sou assim, porque é da minha genética, então eu afirmo que eu faço, que eu tenho um comportamento errado, vamos dizer, mas isso eu já herdei dos meus pais. Vamos colocar dessa maneira para eu assumir uma coisa de mim mesmo, né? Eu sou assim, tenho essa dificuldade por uma questão genética, tá bom? Então, isso, quando eu aceito ter essa dificuldade, então eu estou negando a perfeição. A verdade é que eu sou perfeito. Sim. Tá? Bom, a verdade é essa, eu sou perfeito. Não há como negar que eu sou perfeito. Mas quando eu digo que não sou, eu estou negando a perfeição. Então ele diz, o que eu tenho que fazer para corrigir isto? Eu tenho que negar esta negação. Aí ele diz, nega essa negação da perfeição. Isso tu tem que negar, não a perfeição. A perfeição é a verdade. Quando você nega a perfeição, esse é o erro, negar a perfeição. Então você tem que negar a negação da perfeição. Não, como é negar a negação? Eu nego que eu sou, eu nego essa ideia da imperfeição. Então negar a negação da imperfeição, quando a pessoa tem uma leitura equivocada, já que nós falamos lá de um determinado signo, ela tem uma compreensão equivocada. Ao invés de pensar que se o signo coloca que ele tem um defeito, eu vou chamar defeito, né? Não sei como é que chamar isso, que ele tem um defeito que é inerente ao signo, que é comum às pessoas daquele signo, né? E se ela interpreta, então eu sou assim mesmo, porque sou desse signo, ela está negando a perfeição. Então como é que ocorre a redenção? Quando eu nego essa negação. E como eu nego essa negação? Afirmando que isso é uma leitura equivocada. Que se acusou algum erro, ele está me mostrando o caminho da redenção, para eu voltar à perfeição, e não para permanecer no erro. Então nega essa negação da perfeição. Negar a negação? Não. Nega isso. Não aceita isso. Isso você tem que negar. Mas a pessoa me disse, nega. Porque isso está negando a tua perfeição. Isso é muito fácil de desfazer.
Então, qualquer coisa que negue a nossa perfeição, nós vamos entrar para o caminho da redenção. Vamos redimir, desfazer, negar, negando isto. A forma de não negar é aceitar. Eu aceito a negação da perfeição porque eu nasci assim. Então você aceita, tem que negar a negação. É um jogo de palavras, mas se nós meditarmos bastante, nós vamos ver que elas foram escolhidas com perfeição para trazer a perfeita compreensão à nossa mente. Como é negar a negação? Que é o que nós temos que fazer o tempo todo. Quando lhe ocorrer algo que não está correto, você vai para a redenção. Como posso corrigir? Como posso fazer melhor? Esse é o caminho positivista, que é o caminho oposto ao do negacionista. Ele nega que possa fazer melhor. Mas eu não consigo fazer melhor. Eu não tenho condições de fazer melhor. Tem sim. O positivista, que nega a negação da imperfeição, ele vai por outro caminho. Como posso corrigir isso? Como posso fazer melhor? Como posso corrigir essa minha negação à perfeição? Como posso negar isto? Corrigindo. Corrige, vê que é possível corrigir. Ah, mas eu não consigo fazer isso direito. Consegue. Tu está negando a perfeição. Nega essa negação. É muito fácil. E nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos, né? Dá-me apenas um pouco de confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em ti. E o que nós podemos realizar juntos terá crédito quando tu ouvires como já tendo sido realizado. A gente tem que firmar em nossa mente que nós já fomos criados perfeitos para conseguir mais a compreensão aqui. E que o amor perfeito só existe sem o medo. Se uma pessoa faz um trabalho para mim e o trabalho não fica perfeito, aí eu digo a ele, olha, isso pode ficar perfeito. Ah, isso não dá, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que aconteceu. Não. Você está negando a perfeição, dizendo que isso não pode ficar perfeito. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Confia em mim, eu estou dizendo para você que você consegue a perfeição. Eu confio tanto em você, me dá um pouquinho da tua confiança, confia em mim e juntos nós vamos descobrir que nós podemos fazer a perfeição. E aí nós conseguimos. Então, é negar a negação da perfeição. Isso é negar a negação. Para de negar a perfeição. Nega isto. Nega isto. Isto o quê? A negação da perfeição. Para de negar que a perfeição é impossível, que não é possível isso, que não dá desse jeito, que não dá aquilo. Dá sim. Juntos nós vamos conseguir e isso vai ficar perfeito. Eu mandei fazer um armário lá para a nossa sala lá do templo, aquele que está a nossa televisão dentro, lá o nosso monitor, e a pessoa disse, não, pode deixar que eu faço. Aí chegou lá, não deu certo.
fez tudo diferente. E aquelas portas são todas articuladas para abrir, né? Mas era para ser outro sistema. E aí ele disse, não, pois é, mas não deu para fazer. Eu disse, não, mas desse jeito aqui não serve para mim. Mas do jeito que você quer é impossível. Por isso, por aquilo, por não sei o quê. E eu propus a ele, não, mas peraí, se nós pensarmos juntos, nós vamos conseguir achar uma solução. Não, do jeito que você quer não dá. Quem sabe a gente faz assim. Assim como? Confia em mim, corta essa tábua aqui. Aí ele disse, eu vou cortar, confia em mim. Corta assim e coloca dessa maneira. Agora corta essa outra e faz assim. Agora vai lá e procura lá na loja que vai ter uma dobradiça finíssima, que vai dar essa articulação que nós estamos precisando para abrir e fechar a porta. Mas tem isso? Tem, eu já vi. Isso eles devem ter para vender lá nessa casa que vende material lá para o marceneiro. Aí ele pegou, foi lá, voltou. E todas aí, agora como é que nós vamos fazer para parar? Eu digo, que nós vamos achar uma solução juntos também. E achamos. Passamos um final de semana inteiro arquitetando uma solução para aquilo ficar perfeito. Ficou, está perfeito. Como diz que o físico é instrumento de aprendizado, todo o trabalho que eu fiz foi negar a negação da perfeição, porque ele negava o tempo inteiro a perfeição. O tempo inteiro ele negava. Não, vou fazer desse jeito, vou entregar desse jeito. Desse jeito não me serve. Não está perfeito. Não está como nós combinamos. Mas daquele jeito não deu. Então você deveria ter me falado. Olha, não vou conseguir fazer do jeito que você pediu. Eu teria achado outra solução. Mas você está aqui com o armário, nós vamos achar uma solução aqui. E achamos. Então, negar a negação da perfeição. Sempre é possível fazer perfeito, seja lá o que for. Porque o físico é nosso instrumento de aprendizado. Então, se nós aprendermos a utilizar isso para negar a negação da perfeição, e as pessoas negam e negam. Teve um vazamento lá no banheiro da loja, o rapaz veio arrumar, mas fez tudo, quebrou os azulejos, fez tudo torto. Mas tinha azulejo que parecia uma ponta para fora. Eu acho que ele botou o azulejo, em vez de botar ele na parede, ele botou o contrário, quase. Ele, não, melhor que isso não dá para fazer. Eu digo, vai ter que dar. E esse azulejo que tu botou, o azulejo é errado. Esse azulejo não é igual aos outros. Mas é que não tinha. Mas no museu do azulejo lá tem. Mas eu liguei para lá e não tinha. Espera um pouquinho. Aí liguei para lá e disse, olha, tem azulejo assim, 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 tem. Olha, então chegou. Aí ele foi lá buscar, pois é, sabe que acabou de chegar. Então as pessoas negam a perfeição o tempo todo. E essa negação, que é para negar o serviço que é prestado, é uma negação que a pessoa nega para si mesma. Então, quantas vezes nós negamos a perfeição porque, não, eu não vou fazer esforço, assim tá bom, melhor que isso eu não posso, isso eu não posso fazer porque eu nasci tal dia, isso eu não posso fazer porque quando eu nasci estava a lua cheia, né? Então, pode sim. Não importa em que lua você nasceu, você pode e vamos buscar a perfeição. Então, o exemplo é esse. Por isso que ele está dizendo para a gente, me dá um pouco da tua confiança, só um pouquinho, confia em mim só um pouquinho, deixa eu te mostrar, porque eu confio plenamente na tua perfeição, e você vai ver que juntos nós vamos alcançar a perfeição. E depois ele diz, os créditos vão aparecer quando você ver que já está perfeito, que a perfeição sempre esteve ali.
E o que me disse o marceneiro lá que estava montando o armário? No final, ele me disse: nossa, isso sempre podia ter sido feito. Pois é. Porque a perfeição sempre esteve aí. Se nós pararmos de negar aquela negação da perfeição, ou digo, se nós negarmos a negação da perfeição, você vai ver que ela aparece porque ela está ali. Isso não é difícil. Então esse é o caminho. E aí você vai ver os créditos depois. Quando você ver que a perfeição já estava. Tudo já tinha. Tudo já estava ali. Era só fazer o esforço. É só se voltar naquela direção. Tá bom. Diga o que eu tenho que fazer e eu vou contigo. Isso serve para qualquer coisa. Para qualquer pessoa. Isso é para nós. E para nós ajudarmos outras pessoas que nós aprendemos quando nós ensinamos também. Então, sempre pode-se fazer algo perfeito. Ah, mas esse não dá. Nega essa negação. Nega a negação. Como que não dá? Dá sim. Nós somos perfeitos e temos que expressar a perfeição. Então, isso pode ficar melhor. Ah, mas isso não dá. Tem que dar. Quando surgiu a internet, que começou a ter aqueles sites na internet, eu tinha duas pessoas que iam no curso em Milagres, que eles eram especialistas em tecnologia da informação. E eu disse para eles: descubra um jeito para a gente fazer as reuniões do curso em Milagres pela internet. Isso tem que ter um jeito, porque já tem a possibilidade de você mandar textos, fotos, imagens. Tem que dar para fazer isso pela internet. O especialista disse: Jorge, tu quer uma coisa impossível. Isso nunca vai ser possível. Eu digo: isso já é. Isso já é. Você não se deu conta de que isso é possível? Porque se já tem isso de você mandar via essa rede um texto, mandar e-mail, então tu pode mandar imagem. E tu pode mandar voz. Isso você pode fazer online, ao vivo. Descubra como é que se faz isso. Isso é impossível. Tá sonhando, tá viajando na maionese. Pois é, estamos aqui, né? Teve gente que não disse a perfeição é impossível. E está perfeito. Porque para alguém não acreditou, alguém negou a negação da possibilidade da perfeição. E ver que perfeito, né, não fosse isso, a gente não podia estar se reunindo. E estamos aqui com imagens. Ao vivo, como se diz, né? Sem tempo e sem distância. O tempo e a distância para nós não existe mais. Que a sua imagem não leva tempo para chegar aqui, nem a sua voz. E não há distância, você está aqui. E eu estou lá, onde você está, da mesma forma. Então vejam como o tempo e a distância são medidas relativas. Isso está bem determinado. Então existe a perfeição. Então se existe, nós podemos perfeitamente
fazer essa reunião acontecer sem equipamento eletrônico nenhum. Porque se nós somos perfeitos, nós não podemos depender de uma tecnologia para estarmos nos reunindo, estarmos juntos. Então vamos negar a negação. Ah, Jorge, mas aí tu está sonhando. Aí não. Tão perfeitos assim nós não estamos. Tá, outra vez nós estamos negando a perfeição. Ah, não. Nega a negação da perfeição. Podemos sim. Porque nosso tempo todo nós ouvimos dizer, nós somos uma única mente. Estamos todos unidos na mente. Então, isso é a perfeição. Se nós ainda precisamos de uma tecnologia, é porque ainda não acreditamos totalmente, ainda estamos negando a perfeição. Então temos que parar de negar a perfeição. E aí nós vamos descobrir que ela sempre esteve aí. Os créditos vão aparecer quando nós nos dermos conta que a perfeição já estava antes. O telefone celular, ele sempre esteve. Quando paramos de negar a possibilidade de termos um aparelho mais perfeito, que não precisava estar ligado no fio, isso sempre esteve aí. Pergunta para uma criança que já nasceu com o celular na mão, ele vai dizer, mas isso sempre existiu. Pergunta para uma pessoa que parou de negar a negação da perfeição, mas a perfeição sempre houve. Vocês não acreditavam na perfeição antes? Vocês achavam que eram imperfeitos? Essa é a ideia. Então, negar a negação da perfeição. São palavras que realmente elas jogam na nossa mente, porque para nós é muito mais fácil um texto corrido, assim, tipo uma frase romântica. Aquilo qualquer pessoa entende. Entende, mas não aprende, porque não tem aprendizado. Aqui ele nos faz pensar. E para mim essas palavras estão tão bem colocadas, que para mim esse livro é a coisa mais próxima da perfeição. Dificilmente se acha uma palavra deslocada ou mal colocada. E quando faz esses jogos de palavras, ele faz nós pensarmos, faz o nosso cérebro dar voltas dentro das nossas sinapses. E nós vemos como é possível alcançar a perfeita compreensão. E como as palavras foram perfeitamente colocadas. Mas não fomos treinados para perceber assim. Nós somos treinados para entender uma linguagem linear. E como está colocado aqui, uma linguagem é uma espiral ascendente. É diferente. Como são os livros sagrados? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado
na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.